Do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde a todos, uma tarde linda, dia 30 de outubro de 2022, são exatamente 5 para as 3 ou para as 15 horas da tarde, 14 horas e 55 minutos. Falar um pouco acerca da palavra de Deus, expor a palavra de Deus é maravilhoso, isso é bom. Para quem gosta de estar sempre estudando, sempre buscando mais do Senhor, e falar de Deus ele é maravilhoso. E nesta tarde não é diferente. Eu gostaria aqui de destacar alguns pontos, falar um pouquinho da maravilhosa palavra de Deus, falar da história de José. Gostaria de falar de um assunto bem gostoso, discorrer de um assunto gostoso. Enfim, a Bíblia em si, ela é um livro gostoso de se estudar, de se ler. Embora não é errado estar estudando e buscando a palavra de Deus. Tem uma matéria que chama, essa matéria, ela é teologia sistemática e ela fala muito bem acerca disso. Ela vai falar acerca de 50% é razão e 50% é fé. Ou seja, é bom buscar, sim, e estudar a palavra de Deus, buscar conhecimento, buscar riqueza para a sua vida ministerial, particularmente falando. Isso é maravilhoso. E eu gostaria de meditar um pouquinho na história de José. José, onde muitos teólogos dizem, muitas pessoas, pastores, às vezes eu ouço eles dizerem que eles falam que José, eles colocam José como José do Egito. Eu não gosto de usar esse jargão, porque José ele não é do Egito. José ele é filho de Israel. Embora José passou um tempo na terra do Egito, mas eu não gosto de usar esse jargão, pois ele é José de Israel. Ele é um dos príncipes das 12 tribos de Judá. E o que eu gostaria de falar hoje é acerca dele mesmo, de José. Eu gostaria de até dar nome a essa reflexão, e o nome nada melhor, mais apropriado, que está de acordo com o que eu vou tentar discorrer aqui, com o que eu vou discorrer, e que seja da maneira como Deus tem colocado no meu coração, da maneira como eu tenho pensado acerca deste assunto. A primogenitura de José. Bem, vejamos. Para começarmos, nós precisamos entender o que significa primogenitura. Dentro daquela nação, dentro daquele contexto histórico, religioso, bíblico, o que significa o direito de primogenitura, para nós entendermos melhor o assunto. A primogenitura é um direito onde Deus estabeleceu para que todo o filho, sendo homem, ele tinha o direito de primogenitura. Logo, o direito de primogenitura era aquele na qual o filho, com a ausência do pai, ou seja, no caso da morte, ele passava a herdar todos os benefícios e as bênçãos decorrentes do pai. É o que nós vamos discorrer aqui. E todas as bênçãos materiais, físicas, né? E as bênçãos espirituais. Isso era todo o direito de primogenitura. Porque Deus mesmo disse que a lei da primogenitura é que todos os primogênitos eles eram consagrados a Deus. Ou seja, logo a palavra consagrado, ela quer dizer separado.
E o direito de primogenitura era que todo aquele primeiro fosse consagrado, ou seja, separado para Deus. Isso era tanto para os homens, seres humanos, tanto para os animais. Todos os animais que eram primeiro, no direito de primogenitura, eles eram consagrados a Deus. Pois bem, nós vemos agora o que é primogenitura. Você vai entender. E eu vou falar acerca dela. José herdou o direito de primogenitura de Israel. Para começarmos o texto, para começarmos essa reflexão, nós precisamos voltar um pouco atrás no tempo, onde Noé, logo depois do dilúvio, ali houve a salvação, todos são conhecedores da salvação da família de Noé, onde os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as suas 3 esposas, mais o casal que era Noé e sua esposa. Então nós temos 8 pessoas. Estas pessoas que, após o dilúvio, desceram e pisaram e habitaram este mundo, esta terra. Interessante que ali num quadro das nações, ali agora vai começar o quadro das nações, através desses 3 filhos. Todos são conhecedores e sabedores da palavra de Deus, que Noé, a Bíblia vai relatar que ele era lavrador. Logo, Noé planta uma vinha e a Bíblia diz que ele se embriaga de vinho. Logo que ele se embriaga de vinho, a Bíblia diz que Noé ficou nu. Logo, seu filho Cã, que vendo a nudez do pai, então ele zomba da nudez do pai e ele chama os seus 2 irmãos. Logo, seus 2 irmãos, um era Sem e o outro era Jafé. Logo, estes vão e tampam a nudez do pai, e logo que o pai está em sã consciência, ele amaldiçoa a Cã. Presta atenção no quadro genealógico, desta família. É interessante notar que desses 3 homens vai depender toda a raça humana, toda a ordem genealógica vai depender desses 3, Sem, Cã e Jafé. Logo que Noé amaldiçoa a Cã, é interessante saber a árvore genealógica desses 3, porque aqui é onde resolve tudo. Por quê? É o seguinte, quando Noé ele amaldiçoa a Cã por este infame, por este delito na qual ele zombou da nudez de seu pai, a Bíblia diz e relata, é clara em dizer, que Noé amaldiçoa a Cã e toda a sua parentela, toda a sua posteridade. Toda a sua árvore genealógica ali, ela foi amaldiçoada. Vejamos as palavras de Noé. Noé diz: maldito serás e servirás os seus irmãos. Logo, seus irmãos são Sem e Jafé. Presta atenção nessa árvore genealógica, que isso daqui vai matar tudo, vai dizer lá na frente acerca de José. Interessante que quando Noé ele amaldiçoa a Cã, logo você vai ver na posteridade de Cã, na genealogia de Cã, que nós temos Cã, temos Canaã. Canaã é a terra que Deus prometeu a Abraão. Presta atenção. Então Cã logo é pai de Canaã. Canaã logo descende o Egito. Logo, para você entender melhor, esses nomes aqui citados, como as terras naquele tempo, naquela época, naquela cultura religiosa, social e bíblica, vamos dizer assim,
essas terras ainda elas não eram habitadas. Porém, conforme as pessoas elas iam habitando aquelas terras, a terra ela acaba tendo o nome daquele pela qual ele se originou daquele lugar, ele apossou daquele lugar. Por exemplo, Egito é filho de Cã, que logo é filho de Canaã, que também é filho de Cã. Para entender melhor, Cã, Canaã e Egito. Ali vai ter toda a posteridade ali para ficar melhor, senão vai ficar muito extenso. Então, o que acontece? Noé, ele amaldiçoou a Cã e a sua posteridade, que são praticamente hoje os descendentes ali dos africanos. Enfim, mas ali é o seguinte, vamos entrar aqui no texto de novo. Quando Noé, por este ato de Cã, ele amaldiçoou toda a posteridade de Cã. Agora vejamos as outras árvores genealógicas, que é a genealogia de Sem. A de Jafé eu não vou entrar porque a de Sem é onde vai ser aqui o nosso, mas a de Sem também foi abençoada. Mas a de Jafé, eu quero entrar na de Sem, por quê? A genealogia de Sem, logo este Sem, que é filho de Noé, desta posteridade, vai vir Terá. De Terá, nós temos Abraão, temos Naor e temos Arã. Temos esses três filhos de Terá. Capítulo 12 de Gênesis vai dizer acerca, vai começar a dizer acerca de Abraão. Passa em Rod ali, tal, chegamos no capítulo 12 de Gênesis. Não vou entrar nisso daí. Vamos falar de Abraão. Logo que eles chegam a Abraão, na hora que Deus vai até Abraão e chama Abraão, Deus, ele tem um plano de salvação. Ele tem um plano agora de chamar um povo escolhido. Mas Noé já decretou aquele na qual ele amaldiçoou. Presta atenção, o profeta Noé, o patriarca, ele amaldiçoou a Cã e a Canaã. Agora Deus, ele vai chamar um homem que por nome de Abraão e vai prometer a Abraão toda a posteridade e vai dizer a Abraão que dele, para ele sair desta terra onde ele estava, de Ur dos Caldeus, para uma terra onde que Deus vai providenciar a salvação, que Deus vai dar esta terra a Abraão. E Deus assim o faz. Deus promete dar a terra de Canaã. Lembra? Canaã logo foi aquele que foi amaldiçoado por Noé. Então agora, olha a profecia de Noé se confirmando. Caiu aqui, mas voltou. Agora, a profecia de Noé se confirmando. Agora Deus está fazendo um pacto com Abraão e vai dar a terra do amaldiçoado Canaã, que é filho de Noé, para Abraão. E desta terra que mana leite e mel. Para entender melhor, são todas da mesma linhagem. Se você ler no livro de Crônicas, você vai ver, se você ver um pouco ali atrás também, aqui no capítulo de Gênesis, você vai ver que vai traçar toda uma árvore genealógica da linhagem destes. Então agora Deus chama Abraão, cortou e voltou. Enfim, voltamos aqui, que cortou o sinal. Deus vai prometer essa terra para Abraão, e essa terra que mana leite e mel é exatamente a terra de Canaã, e é exatamente o amaldiçoado que o profeta Noé amaldiçoou o seu próprio filho, dizendo que ele seria servo dos seus irmãos. Lembra? Logo que Abraão é descendente de Sem, pois Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Ora, Cã seria servo de seus irmãos, e estes seus irmãos, que era Jafé e Sem. Então, da linhagem de Sem, nós estamos aqui no capítulo 2 de Gênesis, vai vir então Abraão. Abraão tem um filho, logo que esse filho é Ismael,
E Ismael não era filho da herdeira, não era filho da legítima, porque logo que Ismael era filho da escrava Agar, lembra? E Isaac era filho da promessa e este era filho da legítima, filho de Saraí. Para entender melhor um pouco, Saraí ou Sara era irmã ou meia-irmã de Abraão, pois Sara era filha de uma concubina. Ambos eram filhos do mesmo pai, porém Sara era filha de Terá, mas não com a mesma mãe. Sara era, por sua vez, era filha de uma escrava. Então, Sara, que casa com Abraão, ela é meia-irmã de Abraão, ou meio-irmã de Abraão. Então, agora, logo que Abraão tem um filho, e este filho é Isaac, Deus tem um plano de salvação para estabelecer o plano de salvação. Deus diz para Abraão para que Abraão não se venha, nem ele e nem os seus filhos, com nenhuma das cananeias, das mulheres que não tomaram. E logo Deus deixa, tá caindo, a área está caindo. Então Deus não queria manter um plano de salvação, mas Deus queria manter a árvore genealógica onde não havia mistura de raças, de povos. E então Deus vai excluir ou fazer um povo exclusivo seu, a fim de que ele venha e traz o Salvador para a humanidade através da pessoa e através da posteridade de Abraão. Então, só para falar um pouco acerca aqui da primogenitura, logo você vai entender que Ismael, ele não era filho da herdeira, e sim filho da escrava. Ele não era filho da legítima, que no caso era Saraí, a esposa, a real, digamos assim. Ele então não era filho legítimo. Aí o que acontece é o seguinte, é onde que eu estou tentando entrar para falar para você acerca do direito de primogenitura. Logo que Abraão passa e ele começa a habitar as terras de Canaã, vem seu filho Isaac. Logo que vem Isaac, Deus continua a promessa, a linhagem. Abraão pede para que traga uma esposa da família de seu irmão, da família de Naor. Então ele vai pegar Rebeca, que era filha de Naor, e este que era irmão de Abraão, para dar sequência na posteridade, na árvore genealógica que Deus estabelecera para que eles permanecessem, porque Deus tinha um plano em cima de tudo isso, que era o plano de salvação de onde descenderia o Cristo, o Salvador, que viria e salvaria a humanidade. E interessante que logo que nasce Isaac cresce, Isaac ele casa com Rebeca, e ali vem os dois filhos, vem Esaú, vem Jacó, que Esaú, no caso, que depois se transforma em Edom. Esaú, a Bíblia diz, inclusive em Malaquias também, e em Gênesis também, está relatado que Deus o rejeitou porque ele não era obediente à palavra de Deus, ele não era obediente, ele não estava de acordo com esse plano genealógico que Deus estabelecera, o pacto de aliança que fizera com Abraão. Pois bem, então Jacó ali, todos conhecem a história, Jacó rouba o direito de primogenitura, embora o direito de primogenitura ele era para todo primeiro. Caso, aqui no caso da questão, se este foi recusado por Deus, poderia ser o segundo ou o terceiro, e aí até onde eu vou entrar lá em José, que poderia herdar o direito de primogenitura, que eram as bênçãos vindas da parte do pai através de Deus. Então Jacó ali, ele
ele tinha algo que Deus e Rebeca gostou e se alegrou com ele, pois a Bíblia diz que ele era obediente. Já Esaú, por sua vez, já havia se casado com as filhas de Et e com mulheres cananeias, onde Deus reprovara, e Deus diz que não era para que eles se dassem em casamento com as mulheres de Canaã. E Esaú, que futuramente é Edom, já havia se dado em casamento, já tinha filhos, e a Bíblia diz que essas noras eram um peso na vida de Jacó de Isaac e Rebeca. Então Jacó, que era obediente, agora Rebeca vai dar instruções e Jacó vai fugir. E Rebeca tem uma estratégia onde ela diz: meu filho, a minha posteridade, ela não pode se misturar com as mulheres de Canaã. Então Rebeca diz que Jacó saia daquela terra, da terra de Canaã, e vai para a casa de seu irmão, que era Labão, irmão de Rebeca, e toma para si uma esposa das filhas da casa de meu irmão Labão, onde agora Jacó sai, onde Jacó tem uma experiência na cidade da luz, e ali ele chamou de Betel, porque ali ele viu aquela escada, enfim, e ele vai até a terra de Labão. Quando ele está chegando às regiões de Padã Arã, que era aquele local onde o irmão de Rebeca, que era Labão, vivia naquelas regiões, logo que ele chega, ele se depara com um poço, onde ali tinham cerca de 3 pastores de seus rebanhos, onde eles agora estavam, os pastores, desculpa cá o sinal, que todos os pastores que estivessem ali, aí sim existiu uma pedra na boca do poço, onde tinham que levantar essa pedra e dessem de beber a água. Presta atenção nos detalhes, na riqueza da palavra de Deus. Quando Jacó estava falando com aqueles pastores, ele está perguntando acerca da casa de Labão. Quem soubesse ou tivesse notícias acerca de Labão, que ele estava procurando, aí aqueles pastores dizem: lá vem Raquel, pois Raquel era pastora de ovelhas, e então vem Raquel ao encontro. A Bíblia Sagrada diz, presta atenção na riqueza dos detalhes, a Bíblia diz que quando Raquel está vindo, e Jacó, quando avista ela de longe, logo a Bíblia diz que quando ele chega perto dela, a Bíblia diz que quando ele vê ela, ele já se apaixona por ela. Porque a Bíblia diz que ela era muito formosa de aparência. E ela era filha de Labão, irmã de sua mãe Rebeca. Quando ali ele vê ela, ele ajuda os pastores ali. E ele se apresenta a ela, ele diz que é um parente chegado, que ele veio, e eles ali se saúdam ali os dois. E ali eles começam ali um diálogo, e então ali Jacó ele ajuda a tirar essa pedra do poço, eles dão água para os rebanhos, e ali então Raquel logo fica feliz em vê-lo, seu parente chegado, então ela vai até seu pai Labão, na tua casa, ela o apresenta, e ali então Jacó se apresenta a Labão como seu sobrinho, e ali eles começam a se conversar. A Bíblia diz que Labão, ele tinha 2 filhas, uma era Zilpa, a mais velha, e Raquel, a mais moça. A Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel, pois ela era muito formosa de aparência, porém ele desprezou a Lia. Logo que ele tem ali uma conversa com o seu tio, ele tem ali ele tem ali que ele ficaria ali aproximadamente 1 mês, e ele passa ali trabalhando. Então Labão vê que Deus abençoara muito ao trabalho de Jacó. Então logo Labão impõe a Jacó um valor, um salário. Então ele se expõe, ele diz que veio, e que veio para que
para tomar uma de suas filhas como esposa. Então ele propõe que ele trabalharia para Labão durante 7 anos, e durante esses 7 anos ele serviria a Labão, cuidando do seu rebanho, e a fim de ter Raquel como esposa. Presta atenção. José, ele era apaixonado por Raquel. Então ele vai servir a Labão na casa de Labão, cuidando do rebanho de Labão durante 7 anos. E durante esses 7 anos, a Bíblia diz que para ele era como 7 dias. Cumpridos-se os 7 anos, então agora ele vai ter a sua esposa. E Labão vai dar uma de suas filhas como esposa para Jacó. Logo, a Bíblia diz que na noite eles tomaram vinho ali, e Labão então agiu de má fé com ele, o enganando. Ao invés dele dar Raquel como noiva, ele então dá Lia como noiva. Então ali ele tem a sua noite ali, vamos dizer assim, trazendo para o dia de hoje, uma noite de lua de mel ali. Mas no outro dia, quando ele acorda, ele vê que é Lia e não Raquel. Então ele vai, indaga ali o seu tio e tal. Aí o seu tio diz: não, aqui não é assim como que acontece. Primeiro você vai ter a mais velha, depois você vai ter a mais moça, que no caso era Raquel. Então ali ele vai trabalhar por mais 7 anos na casa de Labão, a fim de ter Raquel, pois ele amava Raquel e não a Lia. A Bíblia Sagrada vai dizer que Lia se sentia muito constrangida. A Bíblia Sagrada vai dizer que Lia, ela se sentia muito menosprezada por Jacó, pois Jacó amava a Raquel. Presta atenção. E ali, logo que começou ali o relacionamento de ambos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus viu a aflição de Lia e lhe deu um filho com Jacó, e a Bíblia vai dizer que Deus viera a aflição de Lia, e então Deus concedeu o seu filho primogênito, onde ela concebeu e deu à luz um filho, na qual colocou o nome de Ruben. Lia concebeu outra vez e deu um filho a Jacó, e este lhe chamou de Simeão. Lia concebeu outra vez e deu um outro filho, e este lhe chamou de Levi. Lia concebeu outra vez e este lhe chamou Judá. Ora, a Bíblia diz que Raquel, porém, por ser estéril, então ela tinha uma concubina ou escrava, e ela lhe deu para Jacó e disse: eu não tenho filhos. E Jacó diz a ela que: acaso estou eu em lugar de Deus para lhe dar filhos? Então, logo, Raquel pega sua escrava, porque era natural que toda mulher que era de uma família, de uma linhagem real, ela tinha escrava. Então, logo que, por sua vez, Raquel tinha uma escrava, e essa escrava se chamava Bila. Logo ela dá essa escrava para Jacó, na qual ele se deita e eles coabitam, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e este lhe chamou Dan. Novamente, Raquel dá a sua escrava para que esta lhe dê filhos, e então ela lhe dá mais um filho, Bila, no caso, que era escrava de Raquel, e este lhe chamou Naftali. Logo que Lia, vendo tudo isso, então ela tinha uma escrava, e a escrava de Lia se chamava Zilpa, e esta mesmo lhe deu para Jacó, e ambos conceberam e deram à luz um filho de Zilpa, que se chamou Gade. Logo, de novo, ela concebeu e deu à luz um filho, e este lhe chamou Azer. Logo que nós estamos aqui decorrendo, então nós temos estes filhos, os filhos da escrava e os filhos da legítima. Temos aqui também o filho de Lia, novamente,
que são Isacar e Zebulon, porque ela se deita novamente com Jacó e ela concebeu e deu à luz um filho, e este lhe chamou Isacar. Logo, novamente, ela concebeu novamente e teve um filho, e este lhe chamou Zebulon. A Bíblia diz que Raquel era estéril. Então, Deus viu a aflição de Raquel e lhe deu à luz um filho, e este lhe chamou José. Então nós temos aqui agora um quadro de 11 homens, e também Lia concebeu e deu à luz uma mulher, e esta lhe chamou por Diná. Temos 11 homens. Esses homens aqui, esses filhos de Jacó, eles vão ser príncipes dentro de uma linhagem na qual eu disse lá atrás que Deus estabeleceu um pacto com Abraão, e este seria o pacto, e desses 12 seria uma nação de Israel, que são os filhos de Israel. E Jacó, ele serve o seu sogro, tio, Labão, por 14 anos, a fim de suas duas esposas. A primeira, a primogênita, era Lia, e a segunda, que é aquele que ele amava, que era Raquel. E vejamos, interessante que por 6 anos ele também serviu o seu tio a favor do gado, que é a favor do rebanho. Então agora nós temos 11 filhos e uma filha. Eu vou discorrer aqui para você entender melhor. Rubem, primogênito. Simeão, Levi e Judá. São esses os 4 filhos de Lia. Agora nós temos outros filhos, que são os filhos de Bila, que era escrava de Raquel. Dan, Naftali. Nós temos agora os filhos da escrava de Lia, que é Zilpa, Gade e Azer. E agora nós temos o filho de Lia novamente, que é Isacar e Zebulon. E, por fim, temos o filho José, que é o filho da qual Jacó amava. Presta atenção, Jacó amava a Raquel. E a lei da primogenitura, ela dava direitos à legítima. Eu já quero de antemão entrar para você aqui. Então, que a mulher legítima de Jacó era Raquel e não Lia. As outras duas que eram escravas já estão fora, porque o filho da escrava não poderia herdar o direito de primogenitura. Quando Jacó ele sai da terra do seu tio Labão, depois de ter servido Labão 20 anos na casa de Labão, quando José sai de Padã Arã e vai para a terra de Canaã, para a terra de Hebrom, ali, no meio do caminho, Raquel concebeu novamente e deu à luz a Benjamim. Então agora fechou o quadro. Nós temos 12 príncipes, 12 homens de Deus, que seria Israel, que cada um desses daqui citados seria um príncipe de cada tribo, onde descenderia a nação de Israel, a posteridade de cada um. E Raquel morre, né, quando dá à luz a Benjamim. Enfim, então ele volta para a terra de Siquém, onde ali ele estabelece a sua tenda, e ali ele passa a viver, e ele passa a criar os seus filhos. Eu fiz tudo isso, dei toda essa volta, só para falar acerca da primogenitura. Eu disse a você, falei dos 12 filhos, falei de Naor, falei das 2 mulheres e das 2 escravas, com o propósito de quê? Só para falar acerca da lei da primogenitura. Lembra de Abraão? Quando ele se afastara de seu filho Ismael, pois ele não poderia ser criado, digamos assim, ou crescer junto com o filho da legítima, que era o filho de Sara, o Saraí,
com Abraão ou Abraão. Então, o direito de primogenitura era esse. Mas a ordem de Deus e o pacto de Deus era que não fizesse aliança e nem mistura de povos e de nação com os cananeus, com os heteus, com os amorreus, com os heveus, com os girazeus e por aí vai. Com todos esses zeus aí. Então, o que acontece? Presta atenção agora aqui que eu vou entrar na história de José. José, ele era o primogênito de Raquel. Então ele era um primogênito. Porque de Raquel nascera José e nascera Benjamim. Esses dois eram filhos de Raquel, filhos de Jacó. Ruben, Simeão, Levi, Judá e Isacar e Zebulon eram filhos de Lia. Logo que os filhos de Bila, que eram servas e escravas de Raquel, era Dan, Naftali. E os filhos de Zilpa, que era filho da escrava de Lia, Gade e Azer. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que além de tudo isso, ainda para ajudar, a Bíblia Sagrada diz que José era um homem obediente a Deus e a seu pai. Vamos entrar agora em Gênesis capítulo 37. José ele era obediente e temente e andava nos caminhos de Deus e obedecia a seu pai. Já, por sua vez, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, eles não andavam diante da vontade do pai, Jacó, e diante da vontade de Deus. Lembra do direito de primogenitura? Logo que aquele que não andasse segundo as ordenanças de Deus, assim como foi Edom, que era Esaú, o irmão mais velho de Jacó, não poderia herdar o direito de primogenitura. Logo, o direito de primogenitura eram as bênçãos sucessivas que o pai deixava para que aquele fosse o herdeiro das bênçãos espirituais e físicas da família e que seria o sucessor que levaria a família e o nome através desta bênção, a bênção da primogenitura. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que José, ele era temente a Deus e ele era temente a Jacó, o pai. A Bíblia diz que José administrava os seus irmãos quando iam apacentar os rebanhos de seu pai Jacó nas terras de Siquém, nas terras de Canaã, onde eles apacentavam os rebanhos. Gênesis 37 vai dizer que Jacó amava a José, não só por ele ser filho primogênito da mulher que José mais amava, ou amava, vamos dizer assim, porque José amava Raquel. E o plano de Jacó, quer dizer, melhor dizendo, o plano de Jacó era com Raquel, não com Lia, não com Bila, não com Zilpa. Então, além de tudo isso, ainda ele era temente a Deus e temente ao pai Jacó. Logo agora, é interessante notar que José, ainda por sua vez, por fazer a vontade do pai Jacó, a Bíblia Sagrada vai dizer que José amava o seu filho Jacó, onde ele mesmo, aos 17 anos, Jacó lhe faz uma túnica e esta túnica ele o presenteia. E a Bíblia diz que José administrava no campo os seus irmãos e traziam más notícias de seus irmãos ao pai Jacó. Espera, interessante notar, não que ele era um fofoqueiro, mas ele tinha interesse nas coisas do pai. Já os seus irmãos levavam as coisas de qualquer maneira, não tinham responsabilidade com as coisas do pai, e então José tinha tudo isso a seu favor.
Além dele ser filho da mulher na qual ele era o primogênito, embora ele era o 11º, mas ele era o primogênito de Raquel e José e Jacó. Ainda assim, ele era obediente a Deus, obediente ao pai e fazia a vontade dos pais, do pai Jacó, e ainda assim administrava tudo aquilo que era do pai com zelo, com amor, que a Bíblia diz que com 17 anos ele já trazia as más notícias que seus irmãos faziam no campo ao apacentarem as ovelhas de seu pai Jacó no campo. Então ele tinha tudo isso a favor dele. E eu pensei aqui em não aplicar o texto, mas como vai ficando legal, vai ficando gostoso, a gente vai entrando na palavra, eu já quero aqui deixar uma palavrinha para você. Você nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Eu estou aplicando o texto. Porque alguns chegam em determinados lugares e alguns não. Porque alguns, vamos aplicar o texto. Porque alguns recebem do Pai a túnica, a unção, a graça para pregar, para cantar, para fazer com excelência. Talvez você vai olhar e você vai ver o cenário da pessoa, você vai ver o contexto da pessoa, não é nada favorável, embora o de José era favorável, era tudo a favor dele. Mas não era tão a favor porque, humanamente falando, ele era o 11º, mas de Raquel mesmo ele era o primeiro. Da legítima, ele era o primeiro. Então ele era sim o primogênito da primeira, na qual aquele que era filho da legítima, que era Raquel. Então Jacó via José como o primogênito, não só por ele ser filho de Raquel, mas também porque ele já estava sendo eleito. Por quê? Porque ele era o único que fizera a vontade de Deus e que fazia a vontade do Pai e que estava capacitado para herdar as bênçãos que ele seria o sucessor e ele que teria que administrar futuramente ali, logo depois da partida do Pai. Então eu já quero aplicar aqui para você, nós somos filhos do mesmo Deus. Somos filhos e cordeiros da graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Você que congrega em um ministério, em uma igreja, seja temente a Deus. Logo, eu já quero dizer aqui para você que o princípio do conhecimento é o temor a Deus. Então, vai ser sim, é sim. Por quê? Porque que alguns alcançam, ministerialmente falando, vão mais longe. São pessoas usadas por Deus. E não precisa ter, como a Bíblia também diz aqui, que os seus irmãos tinham ciúmes. Mas, amados e queridos irmãos, é o seguinte: se os seus irmãos tinham ciúmes, mas eles não estavam nem um pouco preocupados com os seus deveres e com as suas responsabilidades, o que achou graça, embora a graça não é algo que nós fazemos por intermédio do que fazemos, mas a graça ela é através de Jesus. Mas é o seguinte: as pessoas não temem a Deus, não buscam, não têm responsabilidade com as coisas do Pai, não fazem com excelência, e aí quer ter algo da parte de Deus. E quando não tem, e quando aparece aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece, aquele que anda nos caminhos do Senhor, logo Deus o abençoa, Deus dá unção, dá poder, dá graça, Deus leva em lugares que, humanamente falando, era impossível para a pessoa, ou talvez é possível. E aí, logo, até dentro dos ministérios, as pessoas se levantam uns contra os outros. Não precisa, meus amados. É só obedecer e andar, que Deus tem o melhor para todos, dentro de uma denominação, dentro de uma igreja. O que nós precisamos é administrar aquilo que o Pai tem colocado em nossas mãos. É fazer com excelência aquilo que o Pai tem colocado em nossas mãos. A bateria vai acabar. Então, é isso. E a Bíblia diz que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Rubem, ele não foi bem também. Ele se deitou com Bila, mulher de seu pai. Simeão, Levi também não eram
pessoas responsáveis, e os outros ali que eram filhos da escrava também não poderiam receber o direito de primogenitura. José, ele era obediente. José foi administrador. Onde José passou, ele foi administrador. Ele administrou seus irmãos. Ele foi vendido como escravo e na casa de Potifar ele administrou. Ali a mulher de Potifar caluniou ele e ele foi para a prisão. O carcereiro entregou a chave na mão dele e ele passou a ser administrador do cárcere. Ele foi administrador do Egito. Logo que ele sai da prisão, ele foi administrador do Egito, de toda a terra. Enfim, onde José foi, ele foi bem sucedido. Porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele, porque ele obedecia à voz do Senhor. E o texto final ali que eu li vai falar muito bem acerca disso, onde Jacó dá a bênção da primogenitura a José. Capítulo 48, versículo de número 21 e 22. Inclusive ainda ele dá a posteridade, ele dá a bênção dos primogênitos para os filhos de José, que é Efraim. Manassés não, porque Manassés era o primeiro, mas Jacó disse que o escolhido era Efraim. Deus lá deve ter tocado no coração dele e deve se saber o porquê. Não vamos adentrar nisso daí, mas é o que está ali no capítulo de 48 de Gênesis que eu fiz referência. E no capítulo 15, no capítulo 14, no capítulo 48, no versículo de número 14, 15 e 16, 21 e 22 do capítulo 48 vai falar acerca disso. José foi bem sucedido em tudo que ele fez. A Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Eu não vou adentrar ali nas interpretações dos sonhos, isso daí não vai ser necessário. Vai estender muito. Mas tudo que José colocava as mãos, ele prosperava. José, ele teve a bênção da primogenitura, pois ele era filho da herdeira. Ele era filho da legítima. E ele era herdeiro porque ele era filho da legítima, porque Jacó amava a Raquel e não a Lia, e não a Bila e não a Zilpa. Essas eram as 4 mulheres de Jacó. Lia, Zilpa, que era escrava de Lia, e tinha Raquel, que era a que ele amava, e tinha a escrava de Raquel, que era Bila. Ou seja, dentre estas, a própria Bíblia e o próprio Jacó vai dizer que quando ele diz que o seu filho na qual ele mais amava era o José, e o seu filho Benjamim, quando ele ficou a ponto de perder Benjamim, ele diz que ele não poderia perder Benjamim, porque eram os únicos filhos de Raquel, porque ele já tinha tido como que ele perdeu José. Então ele diz, ele tinha amor nesses 2 filhos, diferenciado, pois era filho daquele na qual ele mais amava. José tinha tudo isso ao seu favor, mas José era um homem temente a Deus e temente ao seu pai Jacó, e fazia a vontade de ambos, por isso que ele prosperou, por isso que ele foi o que foi, ministerialmente, foi um homem bem sucedido, e foi um homem na qual recebeu o direito de primogenitura, que dava extensão do ministério para toda aquela genealogia que Deus estabeleceu na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, para dar continuação na árvore genealógica de Jesus, onde Jesus viria e seria o Salvador do mundo. Tudo isso só para manter o sangue, a genealogia de Abraão, de uma nação que Deus escolheu para a salvação da humanidade. Então, seja obediente no seu ministério, seja obediente na tua casa, seja obediente temente a Deus, busca, estuda a palavra de Deus. Existem pessoas que dizem que estudar, às vezes, a palavra de Deus, a pessoa não vai mais estar fazendo a vontade de Deus. Mas eu venho dizer para você que é totalmente o contrário. Igual como eu disse no começo, teologia sistemática é uma teologia que ensina, onde nós temos que ter, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi que nós temos que ter 50% de fé, 50% de razão. Assim nós teremos um equilíbrio.
Porque existe sim pessoas que estudam a palavra de Deus e muitas das vezes não passa mais a depender de Deus, pois ele confia mais na sabedoria que ele adquiriu, e então ele menospreza um pouco a parte divina. Mas estudar faz bem sim para o seu ministério, faz bem para a igreja, faz bem para os irmãos, faz bem para quem está ministrando. A mensagem ela tem que ter começo, meio, fim. A mensagem tem que ter contexto, o contexto cultural, o contexto religioso, o contexto da população daquele tempo, quem escreveu, para quem escreveu, qual era a intenção do escritor, o que o escritor queria dizer com aquilo, quais são as linguagens bíblicas. Por exemplo, na Bíblia, quando é relatado que fala acerca de coração, a Bíblia tem ali uma expressão ali espiritual, ela está falando acerca da alma. Quando fala do coração, não está falando do coração carne, esse que palpita no seu peito, está falando acerca da alma, que é o sentido, aonde estão as nossas emoções, aonde estão tudo aquilo que nós pensamos, a nossa consciência é a alma. Então, quando a Bíblia diz coração, ela está falando acerca da alma, ela não está falando acerca de um coração físico, esse que é um órgão. Mas, enfim, estudar faz sim bem. Eu quero fazer um vídeo, 1 hora, para falar acerca de crescimento da igreja dentro da Bíblia. Eu quero entrar dentro da Bíblia, quero falar acerca do crescimento das igrejas e por que as igrejas não têm avançado nesses tempos, por que a igreja estacionou, por que a igreja não cresce, por que a igreja não desenvolve dentro da linha da Bíblia. Nada que é da minha palavra ou do meu achismo, mas estuda sim a palavra de Deus e busca, ora, jejua e o principal, teme a Deus, assim como José, e tudo lhe irá bem. Amém? Louvado seja o seu nome santo do Senhor. Vai acabar a bateria. Deus os abençoe. Amém? Amém.